Você já pensou em mudar completamente de carreira? Acho que a maioria dos profissionais já pensaram e já passaram por uma fase dessa em algum momento da vida profissional. Eu também já passei, não é? O meu nome é Vanessa e por mais de 15 anos eu atuei como gestora de RH em grandes empresas no Brasil. Mas ao longo da nossa trajetória a gente sempre acredita que pode mudar alguma coisa, né? Como o sistema não muda, quem vai mudar somos nós, meus amigos. E hoje vivendo fora do Brasil, trabalhando 100% com o digital e ajudando outras mulheres a descobrirem o seu próprio potencial, eu posso garantir que mudar é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa trajetória profissional. E hoje eu quero trazer um pouquinho da minha história, falar um pouquinho para você como que eu fiz essa transição de carreira, como que eu saí do ambiente corporativo, engessado, da CLT, para mudar de país e empreender em algo que eu nunca tinha feito até então. Então, se esse é um tema que você se interessa, pega um café, senta aí que eu vou compartilhar um pouquinho desse recorte da minha história com você. Bom, precisei parar um pouquinho a gravação porque o cãozinho do prédio aqui do lado começou a fazer barulho e interferir aqui no som do vídeo. Mas vamos lá, porque vai dar certo, a gente não pode se deixar interferir por algumas coisas que podem acontecer e que a gente não controla, né? Então a gente dá um tempinho, continua, porque é para isso que a gente tá aqui. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa minha transição, não é? Como eu saí de gestora de RH em grandes empresas para empreender no digital. E eu vou falar sobre esse recorte da minha história, não é para te incentivar a fazer grandes mudanças, mas é que para você que está insatisfeita, não está encontrando sentido na sua jornada profissional, que pensar nas possibilidades que você tem de uma possível mudança, talvez seja o primeiro passo para que você entenda que é possível encontrar uma carreira com mais sentido, com mais significado. E essa jornada de executiva e empreendedora no digital, que eu quero compartilhar com você hoje, é porque eu sei que a sua história também pode se transformar em algo melhor ainda, não é? Então, deixa eu respirar fundo, senta que lá vem história para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse recorte da minha vida. Por muito tempo da minha vida, eu trabalhei no ambiente e no ritmo corporativo, não é? Eu estava no terceiro período da faculdade de psicologia, quando eu comecei no meu primeiro estágio de RH, numa empresa de varejo, né? E ali foi onde eu comecei, foi o meu primeiro passo, a minha trajetória profissional começou ali. Como de muitos profissionais, né? Geralmente começam nos estágios. E como estagiária, a gente faz muita coisa, não é? A gente passa por vários setores. E eu, como estava fazendo psicologia, passei por recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, por último, educação corporativa. E recursos humanos é aquela coisa, né? Meta, resultado, treinamento de liderança, PDI, PDE e tudo que o RH faz numa grande empresa. Uma coisa que eu sempre amei, desenvolver pessoas. Mas aos 33 anos eu sentia que havia necessidade, né? Meu relógio biológico já apitava. E foi quando, nesse momento de trabalhar muito, eu perdi a minha primeira gestação. Naquela época, há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, o burnout nem era conhecido ainda como uma doença laboral. E esse fato que aconteceu na minha vida me fez questionar muitas coisas. Uma delas é, que vida que eu estava construindo? Sendo uma workaholic assumida, como eu sempre disse que era e eu assumia isso, eu perdi algo que não tem nada que me faça ter de novo, não é? Então é irreparável a minha perda. Então eu comecei novamente a pensar no meu trabalho, comecei a fazer um tratamento sem saber se eu poderia ter um filho. E, por milagre de Deus e da medicina, eu engravidei do meu segundo filho, que é o Pedro, que hoje tem 15 anos. E durante essa minha segunda gestação, eu percebi que eu queria estar mais próxima do meu filho e que eu precisava fazer algo para mudar a minha vida profissional, para que isso tivesse sentido e fizesse propósito. Eu amava o meu trabalho, não queria abrir mão dele, mas também não queria abrir mão da minha maternidade. E foi assim que eu comecei a pensar na minha carreira de uma forma mais autônoma, com mais flexibilidade. E empreender era o único modelo que cabia, não é? Eu não sou uma empreendedora nata. Eu troquei a segurança da CLT
para a incerteza do empreendedorismo. Eu precisei e ainda preciso aprender muita coisa, desenvolver muitas habilidades. Estudar sobre desenvolvimento humano, sobre marketing digital, sobre negócios, algo que eu não olhava tanto como desenvolver pessoas, né? Não era minha área de foco. E eu fiz várias formações até então. E hoje, atender mulheres que, assim como eu, precisam se reinventar profissionalmente é algo que traz para mim um novo sentido na minha carreira. Hoje eu vivo fora do Brasil, que é algo que ainda agregou mais na minha visão global sobre carreira. E eu entendi que ela não precisa ser uma carreira engessada como o modelo CLT, não é? Hoje as nossas carreiras estão muito mais fluidas em barreiras geográficas e em conhecimento. O que a gente precisa às vezes é autoconfiança e coragem para dar o primeiro passo. Existem muitas mulheres indecisas, inseguras em olhar para as suas próprias habilidades e competências, entender e reconhecer o seu potencial e diferencial no mercado de trabalho e saber como transformar isso em algo melhor para suas carreiras. E isso faz toda a diferença quando a gente quer fazer alguma mudança que traga a gente para um modelo mais flexível, que era o que eu buscava. Eu acredito que toda mulher pode ser livre para construir uma vida com realização. Cada uma no seu passo, cada uma no seu tempo, cada uma no seu ritmo, de acordo com a sua realidade. E eu espero que essa história faça sentido para você. E se você sente que está na hora de fazer uma mudança, entender como você pode projetar a sua carreira para os próximos 2, 3, 5, 10 anos, é algo que hoje eu consigo te ajudar. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário se essa história fez sentido para você. Eu posso te dizer que toda a minha transição de carreira ela não aconteceu da noite para o dia. E ainda hoje é necessário desenvolver as novas habilidades para que eu possa alcançar os próximos níveis da minha carreira. Mas isso só foi possível depois que eu decidi que queria viver uma vida diferente da vida que eu tinha, no cenário que eu tinha e no ambiente que eu estava acostumada, que era o ambiente da CLT, não é? Mas teve duas perguntas que eu vou deixar aqui para que você possa refletir na sua carreira. Ó, meu caderninho já está aqui com esses tópicos. Quando eu perdi a minha primeira gestação, eu me fiz duas perguntas. Ó, o cachorrinho da vizinha tá latindo de novo, mas eu vou continuar. Eu perguntei como eu quero estar daqui a um ano. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Como que eu queria estar profissionalmente, pessoalmente, onde que eu queria estar trabalhando, o que eu queria estar fazendo, quais eram as coisas que me trariam felicidade e realização. E eu fiz isso no momento em que eu estava completamente devastada pelo luto da perda. E a outra pergunta foi: quem eu quero ser daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, nesse mesmo momento, com essa mesma situação, sabe? Porque às vezes a gente precisa mergulhar tão fundo dentro da gente para que a gente possa redirecionar a nossa vida como um todo. E essas duas perguntas, elas foram primordiais. Todo dia eu escrevia essas duas perguntas no caderno e todo dia eu escrevia uma dessas coisas, quem eu queria ser e o que eu queria estar fazendo. E todo dia eu olhava para aquilo e respondia o que eu queria. Eu quero trabalhar assim, eu quero ter uma vida assada, eu quero estar com meu filho no colo e trabalhando porque eu não quero abrir mão do meu trabalho porque eu gosto. Todo dia eu encontrava uma justificativa para responder essas duas perguntas. E essas respostas, por mais simples, por mais bobas que pareciam ser para quem lesse aquelas respostas, para mim era o que fazia sentido naquele dia. E naquele dia eu executava uma ação para que aquilo pudesse me aproximar da vida que eu queria ter e da pessoa com quem eu queria me tornar. Então hoje, se eu tenho uma vida onde eu consigo agendar toda a minha estrutura, o meu sistema de produtividade com a rotina do meu filho,
foi porque eu respondi essas perguntas há 15 anos atrás. Se hoje eu tenho a possibilidade de morar fora do Brasil, entender que a minha carreira ela pode se transformar em algo melhor, com mais flexibilidades, com mais possibilidades no mundo de tecnologia, de IA, e que isso pode favorecer o meu potencial profissional, foi porque eu respondi essas perguntas lá atrás. Então, sendo muito sincera, muito transparente com você, olhe para a sua carreira hoje. Se você quer morar fora do Brasil, se você quer fazer uma transição de carreira, se você quer sair da CLT e empreender, comece respondendo essas duas perguntas. Eu vou deixar elas descritas aqui embaixo no vídeo, para que você possa pegar, escrever e começar a fazer esse exercício. E seja muito sincera e muito transparente com você. Se você começar por essas duas perguntas, eu te garanto que até o final de dezembro de 2025, você já vai saber pelo menos os 3 primeiros passos que você vai precisar dar, para que isso se torne uma realidade e uma realização, tanto profissional quanto pessoal na sua vida. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo muito sincero, nesse vídeo muito transparente. Eu espero que isso possa te trazer aí alguns insights. Se você quiser compartilhar comigo, deixa aqui seu comentário, que vai ser muito valioso a gente construir esse espaço de transformação mútua. É um desafio estar aqui, é um desafio produzir conteúdo para essa plataforma, mas eu agradeço muito a interação de vocês e todo esse nosso papo sincero por aqui. Então eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!